Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu gostaria hoje de falar do fogo que desceu do céu através do pedido do profeta Elias. Mas primeiro precisamos falar os nomes do Senhor e as suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. Esse Deus é Yahvé. O Senhor está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dá vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Roi. O Senhor é nosso pastor. No capítulo 10 de João, do versículo 10 ou 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve um relato que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, também general dos generais. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus é Jeová Makdesh, Senhor que santifica e nos torna santos. E será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. A morte do rei Acabe. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Moabe anteriormente tinha sido conquistada por Davi, mas depois da divisão dos dois reinos, os moabitas foram grandemente oprimidos pelos reis Onri e Acabe. Então, ao morrer Acabe, Mesa, rei de Moabe, rebelou-se contra Israel e conquistou sua independência. A enfermidade de Acasias. Em 2 Reis, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Acasias rejeitou a última oportunidade da fé na salvação que foi proporcionada pelo Senhor e na qual acreditaram os patriarcas de Israel. E consultavam um oráculo de fora, como se a voz de Deus estivesse em silêncio em seu próprio país. A idolatria de Acasias. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 3, diz assim: mas o anjo do Senhor disse a Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Acasias, rei de Israel, apresenta uma negação por completa e absoluta da divindade do Senhor. Consultar um oráculo de fora era o mesmo a dizer que a voz de Deus tinha ficado totalmente em silêncio em sua própria terra. A tentativa do furto da glória de Deus. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 4, diz assim: por isso assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Elias se foi. Na parte desse versículo, por isso, equivale por essa razão. Porque Acasias se afastou de Deus procurando cura através de outros deuses, que certamente seriam em vão. O Senhor o sentenciou a morrer por causa dos efeitos de sua queda, não se recuperando. Ele só teria se recuperado se ele tivesse agido de outro modo. A dúvida de Acasias. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 5, diz assim: quando os mensageiros voltaram ao rei, ele perguntou: por que vocês voltaram? Quando os mensageiros voltaram rapidamente ao rei Acasias, ele se deu conta de que eles não puderam ir a Ecrom e voltado dentro deste prazo. Portanto, o rei Acasias perguntou: por que e como tinham voltado tão rápido? A resposta quanto à dúvida do rei Acasias. Em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, diz assim: eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que vocês mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que vocês encontrou e lhe disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelo e usava um cinto de couro.
O rei concluiu: era o profeta Elias. A ira do Senhor se levantou contra o seu povo. Em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 9 ao 10, diz assim: em seguida mandou um oficial com 50 homens procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Pela segunda vez, Deus é colocado à prova. Em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 11 ao 12, diz assim: depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados e disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Respondeu Elias: se sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. De novo o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Elias não podia fazer o mal e nem o bem. Elias só podia orar ao Senhor. A resposta de Deus enviando fogo foi sua resposta ao rei Acasias e àqueles que os serviam. O poder de Deus exige reverência. Em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 13 ao 15, diz assim: então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu ao monte, caiu de joelho diante de Elias e implorou: homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tenha consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. A falta de fé nos retira do plano de Deus. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 16, diz assim: ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Tendo em vista que o Senhor enviou o profeta Elias ao rei de Israel Acasias, se houvesse verdadeiramente se arrependido, parece que ainda que fosse tarde, a sentença da morte teria sido mudada. Entretanto, não houve arrependimento. O salário do pecado é a morte. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 17, diz assim: e Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o sucessor no 2º ano do reinado de Jeroão, rei de Judá, filho de Josafá. Pelo fato do rei Acasias não ter filho, ele foi sucedido pelo irmão menor, Jeorão. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: porque desde criança você conhece as Escrituras Sagradas, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A importância da oração. No capítulo 5 do livro de Tiago, do versículo 15 ao 18, diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito de seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. A oração da fé é simplesmente o fato de Deus ouvir a oração e responder.
Na parte, a oração da fé salvará o doente, revela a cruz sendo o meio de tudo e o Espírito Santo que efetua isso. A cláusula incondicional, se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado do pecado, embora alguns sem dúvidas sejam. Sendo esse o caso, o Senhor tanto curará como perdoará com base na fé. No versículo citado sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus numa carruagem de fogo e que está sujeito às mesmas paixões, foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo para que saibamos o que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em Elias ora para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, nos mostra o poder da oração, mas se orarmos segundo a vontade de Deus. O amor de Deus é infinito. No livro de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. As obras da carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu advirto que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os frutos do Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A fé. No capítulo 6 do livro de Romanos, do versículo 6, diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Em Romanos 6, versículo 11, diz assim: da mesma forma, considere mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. A paz que Cristo deixou. No livro de João, capítulo 14, do versículo 26 ao 27, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e não tenham medo. A paz que Cristo nos deixa é sem dúvida uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio às guerras, uma paz de domínio próprio quando somos provados, uma paz junto à ira, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações, uma paz quando somos acusados, uma paz em calúnias, uma paz mediante uma ofensa. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez nela por nós pode ter. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus e até mesmo enfrentar tribulações com vitória garantida quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz.
na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas, para os corações verdadeiramente arrependidos. A promessa de vida eterna. Em 1 João capítulo 2, do versículo 24 ao 25, diz assim: Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. No livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 30 ao 31, diz assim: E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, e disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Jesus viu uma multidão, estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, o agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e salvação e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Permita agora que o Espírito Santo venha visitar o seu coração e venha suprir as suas necessidades. Permita que o Espírito Santo faça parte da sua vida, te guiando pelos caminhos de Deus, pelos caminhos da salvação. Pai amado, Pai querido, diante da Tua palavra, Senhor, que foi pregada hoje a essas pessoas que estão ouvindo, sabemos que a Sua palavra nunca volta vazia. E por mais que aqueles que estão se sentindo fracos, meu Pai, nós sabemos
que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Pai amado, Pai querido, se começarmos, meu Pai, a tirar os olhos do Senhor, e se porventura começarmos a distanciar de Ti, meu Pai, faça como o Senhor fez com Pedro, que estava andando sobre as águas, e quando a fé dele esmoreceu, ele começou a afundar. Mas o Senhor o levantou e disse: homem de pequena fé, assim somos nós, Senhor, homens de pequena fé, meu Pai, dependente, meu Pai, de Ti, Senhor. Nos ensina, meu Deus amado, a depender mais de Ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, esteja na direção da nossa vida, Senhor. Esteja no leme do nosso barco, Senhor, nos levando, Deus, nos protegendo, Senhor, nos dando livramento, meu Pai, nos dando cura, Senhor. Deus amado, Deus querido, a Sua palavra, meu Pai, é fiel, Senhor. E os corações verdadeiramente arrependidos, meu Pai, herdarão junto a Ti, meu Pai, o reino de Deus. Então, Pai, eu faço essa oração por essas pessoas e por aquelas que porventura não puderam vir. E assim te agradeço no nome forte e poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém. E irei agora deixar tocar uma melodia para vocês se alegrarem diante de Deus. Sem pudor, mentes brilhantes planejando mal, mas eu não desanimo, pois sou sal. A integridade foi pro além. No mundo ninguém ama mais ninguém, mas Jesus Cristo disse: filhos, eu vou voltar pra te buscar. Ainda bem, eu vou morar no céu. Vai, cante com alegria. Ainda bem, eu vou morar no céu, meu bem. Restaura tua casa, ó Senhor. Acaba o show, restaura o louvor. Riqueza e fama agora é a pregação. Já não se fala mais em salvação. O mundo está tentando enganar aqueles que o bom Deus irá buscar, mas permaneço firme, forte. Eu levo a minha cruz, pois eu sou morna. Ainda levante a mão direita, adorei. Ainda Igreja do Senhor, presta bem atenção. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Deixa eu ensinar mais uma vez. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Você que é salvo, aponta para o alto e diga que vai subir. Eu vou subir, eu vou subir. Levanta a mão, aponta para ele. Eu vou subir. Agora presta atenção aqui em mim, por favor.
vou subir, eu vou subir. Presta atenção. A depressão, as enfermidades vão ficar aqui. Eu vou subir, eu vou subir. Essa agora você vai dar glória que vai balançar o teto dessa igreja. Presta bem atenção. Satanás com seus demônios não vão nos impedir. Eu vou subir, eu vou subir. Agora encha o pulmão de ar e cante ainda bem, ainda bem. Eu vou. Ainda bem, ainda bem. Eu vou morar no céu, meu Deus. Se prepara para dar glória a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Sua família também vai ser.